A odontologia tem sido associada com a dor e o desconforto desde a memória dos tempos. Em outra época, os únicos métodos viáveis para a eliminação da dor eram a embriaguez ou a anestesia geral. O espírito de desenvolvimento da anestesia geral partiu de dois dentistas, Dr. Warner e Merchant. Em 1884, um oftalmologista, Carl Kuller, reportou o primeiro uso de anestésico local, a cocaína. Por causa da alta incidência de dependência da droga, o uso da cocaína foi interrompido. Após a introdução da procaína, o uso da anestesia local no tratamento odontológico tornou-se diário. Em 1903, a parte hidrofílica teve uma significante reestruturação e diminuindo a sua toxicidade com a adição de epinefrina. Aqui estão os fundamentos reformulados para a prática da anestesia local e odontologia. Os requisitos para o anestésico local ideal são: primeiro, deve ter um curto período de latência. Segundo, deve permitir uma segura anestesia. Terceiro, não deve ser efetivo somente na forma de solução injetável, mas também na forma de anestésico tópico. Quarto, não deve causar de modo algum danos ao nervo e tecidos adjacentes. E quinto, deve possuir toxicidade sistêmica mínima. Até hoje não existe uma solução ideal. O sucesso do dentista depende do paciente, do tipo de tratamento que será realizado, do tipo de anestésico escolhido, da quantidade de anestésico injetado e que resulte numa analgesia segura e apropriada. A estrutura molecular de todos os anestésicos locais se divide em três partes químicas similares. Primeira, a estrutura aromática constitui a parte lipofílica. Segundo, o grupo amina representa a parte hidrofílica. E terceiro, a cadeia intermediária pode ter ligações tipo éster ou amida. Os compostos éster são primeiramente catalisados pela presença de ésteres alcalinos no sistema vascular. Para os do tipo amida, existe um processo metabólico complexo. A vasoconstrição é gerada pela maioria dos anestésicos locais. Os compostos catecolamínicos utilizados são epinefrina, a mais clássica e comum das substâncias utilizadas, norepinefrina, a catecolamina que pode produzir severos efeitos colaterais, a felipressina, um derivado, ou o hormônio da glândula pituitária posterior, octapressin. Com a adição de vasoconstritores, que proporcionam uma longa duração da ação do anestésico, há redução da toxicidade sistêmica, assim como é o caso da epinefrina e norepinefrina em anestésicos locais. Com a injeção, o anestésico local alcança o local de ação. Para uma analgesia efetiva, uma concentração suficiente de anestésico local deve ser depositada nos tecidos e em volta dos nervos. Isso é conseguido com uma infiltração, na qual ocorre mais difusão na cortical e nas estruturas que compõem os ossos e nervos. As soluções de anestésicos locais injetados são compostas de moléculas com propriedades hidrofílicas e lipofílicas. A parte com propriedades hidrofílicas é necessária para a solubilidade dos anestésicos locais, que é causada pela ionização do grupo amina. O número de moléculas hidrofílicas é significantemente influenciado pelo pH dos tecidos. A parte das moléculas não ionizadas é encontrada em maior quantidade em meio ácido. Em resultado, há um processo infeccioso do que em tecidos fisiologicamente normais. Em sua forma hidrofílica, o anestésico local não pode penetrar o nervo. Somente as moléculas de anestésico local que não são ionizadas podem penetrar a membrana nervosa. Uma vez dentro da célula nervosa, ele se transforma em sua forma ativa, se ligando a locais aceptores dentro da célula nervosa, bloqueando o rápido influxo de sódio, uma vez que a sensação de dor surge da geração e transmissão de potenciais de ação nos nervos. Os anestésicos locais inibem estes processos através de um bloqueio irreversível do influxo rápido de sódio, aumentando, contudo, os potenciais de repouso.
No sistema vascular, alguns anestésicos locais causam uma pronunciada vasodilatação, principalmente a lidocaína e a articaína. Por isso, essas substâncias são utilizadas em conjunto com vasoconstritores. Os anestésicos locais, mepivacaína, possuem ação vasoconstritora significativa, requerendo sua atenção para seu uso em pacientes descompensados cardiovascular. Após a injeção do anestésico local, inicia-se a absorção no sistema circulatório sistêmico. A média de difusão depende da situação do sistema circulatório sistêmico e dos anestésicos locais. Para a aplicação de vasoconstritores, 3 mecanismos distintos são envolvidos para sua eliminação. Primeiro, disposição nos vasos sanguíneos após a difusão do vasoconstritor em conjunto com o anestésico local. Segundo, degradação de metabólitos inativos. E terceiro, a ação nas terminações nervosas livres. Se a escolha é uma anestesia segura e adequada, a quantidade de anestésico suficiente deve ser aplicada o mais próximo possível do nervo correspondente ou cortical. Após a injeção, a concentração local começa a diminuir. Para uma anestesia apropriada, a concentração nos nervos deve ser suficiente por um período de tempo. Nos tecidos moles, possui uma insensibilidade longa e a perda do efeito é claramente lento neste caso. Para aumentar a duração de ação, adicionamos vasoconstritores. Como resultado, o fluxo sanguíneo local é diminuído. A eliminação de anestésico local diminui. E a condução do estímulo nervoso não é influenciada pelos hormônios. A longa duração do efeito dos anestésicos locais, como por exemplo da bupivacaína, é conseguida com a parte lipofílica, que possui um efeito sobre as bainhas mielínicas dos nervos após muito tempo da aplicação. Para um tratamento livre de dor, são usadas as técnicas de anestesia infiltrativa, intraligamentar, bloqueio de nervo. Antes da injeção, a aplicação de anestésico tópico sobre a membrana mucosa é recomendada, sendo uma escolha sensata para isso a lidocaína, que é a única solução do grupo amida que possui efeitos superficiais e suficientes. Então, ocorre a redução da dor associada à injeção. Usando a anestesia infiltrativa, o anestésico local é injetado abaixo da membrana mucosa em contato direto com o osso, para conseguir anestesiar as terminações nervosas. O anestésico local deve difundir-se através do osso esponjoso para o ápice. Para o bloqueio do nervo, somente uma pequena quantidade de solução anestésica é necessária para bloquear a região de ramificação do nervo em questão. As técnicas utilizadas serão: anestesia infraorbitária, para anestesiar o nervo infraorbital. No forame infraorbitário, 3 a 10 milímetros abaixo da margem infraorbitária, na sutura zigomático-maxilar. Anestesiará processo alveolar e dentes na região de incisivos, vestibular, lábio superior, asa do nariz, parte anterior da bochecha. Anestesia nasopalatina. Anestesia do nervo nasopalatino. No ponto de saída do nervo do canal, diretamente abaixo da papila incisiva no forame incisivo. Anestesiará mucosa palatal na região de incisivos e dente. Anestesia palatina maior. No forame palatino maior, no centímetro na mesial do primeiro molar. Anestesiará unilateralmente a mucosa palatal sobre os caninos. Anestesia alveolar superior posterior, do nervo alveolar superior posterior. Sobre a superfície posterior da maxila, na área da tuberosidade. Anestesiará tecido ósseo e gengiva vestibular na região de molares. Anestesia ptérigo-mandibular, do nervo mandibular. No sulco mandibular, sobre o forame mandibular, 1 centímetro acima do plano mastigatório. Dentes, mucosa e EMA correspondente da mandíbula, com exceção da mucosa vestibular da região dos molares, serão anestesiados. Anestesia do nervo bucal. Na margem anterior do ramo ascendente da mandíbula, no nível do plano oclusal dos molares superiores. Anestesiará a mucosa vestibular da região dos molares da mandíbula. Anestesia mentoniana, do nervo mentoniano, no ponto de saída do nervo do canal mentoniano. Anestesiará a mucosa vestibular na região de dentes,
anteriores da mandíbula e lábio inferior. Para o bloqueio do nervo infraorbitário, na técnica, será o seguinte: 10 milímetros na sutura zigomático maxilar inferiormente, começará a inserção da agulha da injeção paralelamente ao eixo axial do canino. Um dedo é colocado abaixo da margem orbitária, aproximadamente 16 milímetros do ponto de inserção, e a ponta da agulha alcançará o local exato. Após o teste de aspiração, 1 ml de anestésico será aplicado. O acesso ao nervo nasopalatino é do canal incisivo ao seu forame encoberto pela papila incisiva. Para o bloqueio do nervo na mucosa próxima à papila, é feita a punção e o anestésico é injetado. O nervo palatino maior emerge do canal pitérico-palatino e pode ser encontrado 10 milímetros aproximadamente do primeiro molar superior. Para um efetivo bloqueio, 0,2 a 0,3 ml de anestésico local é suficiente. Para evitar dor da injeção e necrose por pressão, o anestésico deve ser injetado lentamente. Para o bloqueio do nervo alveolar superior posterior, a agulha deve ser inserida a nível do segundo molar pela vestibular. Quando ocorrer contato com o osso, deve ser inclinada em um ângulo de 45 graus com o plano oclusal, seguindo a orientação dos molares, 13 milímetros posteriormente. Após o teste de aspiração, aproximadamente 2 ml de anestésico serão aplicados. Na ausência de contato com o osso, há o perigo de injeção nos vasos do plexo pterygoídeo. Em resultado, ocorrerá um hematoma retromaxilar. Para anestesiar o nervo alveolar inferior, a agulha é inserida a nível do ramo da mandíbula, em direção ao canino oposto, penetrando 20 milímetros na zona pterigomandibular, a zona rígida. Após o teste de aspiração, 2 ml de anestésico são aplicados. Um erro típico que ocorre seria a passagem pelos nervos da agulha e deposição de anestésico após os mesmos. Para corrigir, deveríamos fazer uma retirada parcial da agulha e dirigi-la para a direção oposta. Se haver contato com a língua, a agulha deve ser deslocada para o lado, para poder anestesiar. Como está em tecido, ocorre um alto risco relativo de uma injeção intravascular. Por isso, há necessidade do teste de aspiração como uma obrigatoriedade. Para o bloqueio do nervo bucal, após o contato com a área anterior do ramo ascendente da mandíbula com a agulha, aproximadamente 1 ml de anestésico é aplicado. Para a anestesia do nervo mentoniano, menor quantidade de anestésico local é depositada aonde o nervo se exterioriza do canal mandibular, causando o bloqueio de toda a área anterior. No entanto, os princípios para uma anestesia intraligamentar são conhecidos desde a virada do século. Este método só pode ser aplicado com o desenvolvimento de agulhas e seringas para o espaço periodontal. A intraligamentar ocorre com a introdução de 2 a 3 milímetros da agulha no espaço periodontal. O anestésico local de uma injeção intraligamentar é depositado lentamente e faz sua difusão em volta do dente no espaço periodontal. Assim, a quantidade de anestésico local é reduzida, o trauma da injeção e a limitação do efeito. Porém, pode ocorrer disseminação de bactérias encontradas no sulco para o espaço periodontal, podendo trazer problemas quanto à citotoxicidade e também mecânicos e necrose pela aplicação com alta pressão. A indústria farmacêutica possui várias qualidades de anestésico. A solução deve ser escolhida principalmente pelo tipo e local de ação do procedimento.
A mepivacaína, 2 a 3% sem vasoconstritor, tem duração de 20 a 30 minutos. É uma boa escolha. Para longa duração, mepivacaína, 2 a 3%, com adrenalina, 1 por 100 mil, dura de 60 a 90 minutos. A lidocaína, 2%, com adrenalina, 1 para 100 mil, tem duração de 60 a 120 minutos. A aticaína, 4%, com adrenalina, 1 para 200 mil, tem duração de 60 a 120 minutos. Para uma maior duração, teremos a etidocaína, a 2%, com adrenalina, 1 para 100 mil, 90 a 180 minutos. A aticaína, 4%, com adrenalina de 1 para 100 mil, 90 a 180 minutos. Com o aumento da concentração de epinefrina, os anestésicos locais são de maior longa duração. A bupivacaína, sem vasoconstritor, dura de 90 a 540 minutos. É um de longa duração. As condições médicas do paciente e a indicação da solução. As seguintes condições devem ser consideradas. O paciente com insuficiência hepática, o que implica na diminuição da taxa de metabolização de amidas. Insuficiência cardíaca. O paciente ele tem efeitos depressivos sobre o sistema cardíaco e muitos efeitos colaterais. E efeitos como inibição da ionização do anestésico e indicação de uma insuficiência e aumento da toxicidade, diminuição da ligação proteica, assim como indicações para que o paciente alérgico de uma solução adequada, onde reações alérgicas são comuns após a aplicação dos anestésicos. A procaína, o metil 4-hidroxibenzoato ou o natrium de sulfeto, eles são grandes desencadeadores de reações alérgicas. Os anestésicos do tipo amida causam reações alérgicas, geralmente induzidas por estes aditivos. O natrium de sulfeto, ele é contido em anestésicos locais com epinefrina ou norepinefrina. Esses aditivos eles devem estar contidos na bula que acompanha os anestésicos locais. No caso de reação alérgica, uma solução sem preservativos é recomendada. Uma overdose relativa ou absoluta de qualquer anestésico local pode acarretar em severos efeitos colaterais, tanto para o sistema cardiovascular como para o sistema nervoso central. Nestes locais, o anestésico local impede a distribuição sanguínea e afeta os nervos periféricos. E há uma fase prodrômica inespecífica, fasciculação dos músculos faciais, ruídos nos ouvidos e gosto metálico na boca. A fase de excitação é caracterizada pela movimentação física. Nessa condição, temos que controlar os movimentos do paciente. Após isso, passa para a fase depressiva, onde teremos controle. Um eletrocardiograma apresenta um gráfico da situação do paciente após o anestésico local. Do efeito inibidor do sistema nervoso central, pode ocorrer diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca. Com a diminuição da pressão arterial e concentração, pode ocorrer bradicardia, taquicardia, extrasístole ventricular ou arritmias, ou então bloqueios atrioventricular, ou com toxicidade e complicações mais severas. Para evitar altos níveis sanguíneos, os vasoconstritores foram adicionados aos anestésicos locais, podendo levar ao aumento da pressão sanguínea e ataques de angina peitoral, taquicardia ou arritmia. Então, monitorização é recomendada para pacientes de alto risco,
As complicações causadas por anestésicos locais devem ser tratadas com equipamento adequado. Para reduzir estes riscos, soluções sem vasoconstritores são mais viáveis. O anestésico local injetado deve ser suficiente para o tratamento dentário. Um espectro amplo de soluções preparadas estão à disposição e é possível escolher o anestésico local apropriado para pacientes adequadamente. O sucesso de uma anestesia local depende da experiência do dentista e, além disso, a eliminação da dor é ideal para esse paciente, como para o dentista durante o tratamento.